Obrigado por você que veio nesse feriado nacional aí, em que o pessoal se libera ainda mais para a questão dessa festança carnal. Alguns dos nossos jovens aproveitaram a oportunidade e foram acampar e fazer um retiro com alguns irmãos, orar por eles também. Aos que ficaram aqui, fiquem firmes no Senhor, como disse ontem à noite, façam um retiro dentro de casa também, não acessando internet, televisão, porque nada se pode ouvir e ler que não seja a respeito dessa grande festa mundana. Eu postei um artigo na página da igreja sobre a festa contínua, convoco a todos que puderem ler e fazer as suas observações também. Quero agradecer por isso, tá, irmãos? Vamos orar pela igreja, orar por todos nós. Sábado que vem, o irmão Hélio Menezes da Silva, lembrei o sobrenome dele, irmã, não sei se a irmã acessou ontem, Hélio Menezes da Silva, ele estará aqui conosco no sábado à noite, vai trazer para nós uma mensagem. Ele é um homem, como eu já disse para a igreja, um grande estudioso da palavra de Deus, um idoso, e vale a pena ver a competência, a espiritualidade e o conhecimento desse irmão, tá bom? Nós, domingo passado, no domingo de manhã, ainda permanecemos na questão das versões bíblicas e despertou o entusiasmo dos irmãos, o interesse para poder saber mais, e já está mais que na hora de que nós façamos uma vasculhação a respeito de vasculhar mesmo, de buscar nos meandros a origem da palavra de Deus, não para reafirmar nossa fé. Nós não precisamos de comprovação literária, não precisamos de nada, apenas para saber que durante todos esses séculos também adentraram na palavra de Deus, manchou o cânon sagrado com algumas inserções ou retirada dela, na maioria retirada da palavra do Senhor. Nós cremos e devemos permanecer crendo que a palavra de Deus é uma autoridade das Escrituras e fiel e digna de toda aceitação, lá em 1 Timóteo 1,15 e 4:9. Cremos que a Bíblia é toda inspirada, é uma pura revelação de Deus à humanidade, através de homens santos que relataram o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo e receberam a palavra através do Espírito Santo. Também cremos que a palavra de Deus é uma inspiração verbal, divina, e esses escritos originais foram inspirados palavra por Deus. Amém, irmãos? Cremos também na inspiração plenária, isto é, que toda a Bíblia foi inspirada por Deus e não algumas partes. Toda a Escritura foi divinamente inspirada pelo Senhor, segundo Timóteo 3:16. Também cremos na inerrância bíblica. Por ser totalmente inspirada por Deus, ela é perfeita, ela é toda inspirada e sem erros. Mas ainda, cremos que a Bíblia ela é infalível. Todas as suas profecias a cumprir foram cumpridas, e as que se cumprirão terão seu cumprimento com perfeita exatidão daquilo que está na palavra de Deus, este reto ensino do Senhor, para converter os contradizentes, como diz em Tito 1:9. Também cremos na veracidade das Escrituras, que todo registro, ou todos os registros da palavra do Senhor são verdadeiros, e assim devem ser declarados como os fatos reais do Senhor.
Amém, irmãos? Como já falamos, a palavra cânon, o significado dessa palavra, literal mesmo, a tradução literal dela é cano, ou vara de medir. No uso cristão dos seguidores do Senhor, veio a ter o significado de regra escrita de fé. A regra de fé, isto é, a lista dos livros originais autênticos que compunham a palavra inspirada do Senhor, tá bom? Por isso que a palavra cânon. O Antigo Testamento, e fizemos um comentário a semana passada, ele é trazido do texto massorético, aliás, e vem do hebraico. Falamos mais com alguns detalhes sobre isso, considerado o cânon do Antigo Testamento. O Novo Testamento, também por revelação do Senhor, veio do texto recepto ou texto recebido, e é desse que nós procuramos ter a melhor exatidão possível, e dele que nós extraímos nossos sermões, nossos estudos. E hoje nós vamos ver com os irmãos que há uma grande precariedade de material de escrita no Novo Testamento, muitas perseguições durante esses séculos de cópias e transliterações e traduções. Algumas partes foram omitidas, outras pervertidas, mas nós procuramos obedecer e seguir aquilo que a palavra do Senhor tem de mais leal possível. Então nós procuramos no texto receptus, ou texto recebido, e também chamado de texto majoritário, e ainda o texto bizantino, e ela é uma verdadeira composição, única original do texto grego do Novo Testamento, escrito pelos apóstolos. Amém, irmãos? Por outro lado, nós temos o chamado texto crítico, ou texto minoritário, e ele é distribuído em algumas porcentagens e versões bíblicas. Algumas versões bíblicas têm uma certa porcentagem do texto majoritário, que é o texto recepto, e outro do texto crítico, que é o texto minoritário. Então, de todas as versões que existem dezenas de versões bíblicas, há uma interpolação, se intercalou muitas fontes, dependendo de quem fez a nova versão. Mas principalmente no século XIX e século XX, foi usada uma modernização dos textos bíblicos, principalmente o Novo Testamento. E aí vem o texto crítico de fato. E esse texto crítico ele é muito baseado nos manuscritos alexandrinos. Esses manuscritos alexandrinos, ou do Sinai e do Vaticano, ele difere largamente do texto recepto, ou texto majoritário. Onde está a diferença principal? Na omissão de muitas palavras, versículos e passagens que não são encontradas no texto original, ou texto recepto. Há muitas palavras e muitos versículos que são omitidos no texto crítico e são encontrados no texto recepto. Para a questão de dados, o texto crítico diverge do texto recepto 5.337 vezes. 5.337 vezes. O texto crítico omite 2.000
877 palavras do Evangelho, de omissão, de retirar. 3.455 palavras nesses mesmos livros, elas são também deformadas. Esses problemas entre o texto crítico e o texto recépito são muito importantes para nós, para que nós possamos encontrar a verdadeira mensagem do Senhor. No texto crítico, Jesus é omitido 70 vezes e Cristo 29 vezes. Outro problema com o texto crítico moderno é que dos dois manuscritos mais importantes sobre os quais o texto é constituído, o do Sinai e do Vaticano, discordam entre si 3.000 vezes somente no Evangelho, porque são duas fontes, o do Sinai e do Vaticano, que compõem o texto crítico. E entre as fontes originais, há uma discordância de 3.000 vezes entre si, do que um diz e o outro não diz, certo? É mais um comentário a mais, para que possamos voltar ao nosso estudo de domingo passado, e nós estávamos, 1 João, capítulo 4, e versículo 3, sobre o corpo de Cristo. Jesus veio em carne. Na ACF, Almeida Corrigida e Fiel, assim está: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. 1 João 4 e 3. Alguns irmãos leram as outras versões, e também nós temos da Almeida Corrigida e Fiel, nós temos Almeida Corrigida Fiel, mais na linguagem moderna. Então tem duas, dependendo da data da edição. Provavelmente na edição de um e de outro, vai haver uma discrepância em relação a esse texto. Eu tenho aqui comigo várias versões bíblicas. Quem é que pode fazer a leitura nessas versões espalhadas por aqui? Então eu quero que todos abram em 1 João 4 e 3. O irmão Renan vai ler para nós 1 João 4 e 3. Uma observação: é bom ler o versículo 2, porque o irmão Adelmo, ele levantou no versículo 2, fala sobre a carne, Jesus veio em carne. Confere, né, irmão Adelmo? Então, por isso que nós estamos retornando a esse versículo. Nós vamos dar uma exaustão nele, certo, irmão Daniel? Qual é a versão sua? É a Fiel? Tá. Então o irmão Daniel vai ser o leitor da Fiel, tá bom? Vamos lá, irmão Renan, leia para nós. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. A irmã Rose vai ler para nós a atualizada. Leia para nós versículo 2 e 3, irmã. Certo. A leitura que a irmã fez, novamente, no versículo 2, fala que Jesus veio em carne, no versículo 3 não, correto, irmã?
A irmã Nalva vai ler para nós a Bíblia Vida Nova, é isso, né, irmã? Isso, a Bíblia Vida. Leia para nós. Obrigado. O irmão Adelmo vai ler para nós o texto do Vaticano. Para saber se alguém é inspirado por Deus, sigam esta norma. Fala da parte de Deus todo aquele que reconhece que Jesus Cristo se encarnou. Todo aquele que não reconhece Jesus não fala da parte de Deus. Esse tal é o espírito do anticristo. Vocês ouviram dizer que ele vinha, mas ele já está no mundo. Certo. Agora nós vamos, antes de fazer os comentários, eu quero pedir para o irmão Daniel ler novamente na Almeida Fiel, o 2 e o 3. Corrigida Fiel. Vê se está assim. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. A sua é atualizada. Eu vou ler novamente e cada um na sua versão vai fazer a comparação. E quem quiser fazer um comentário, faça. Tudo bem, irmãos? Vamos lá. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Como está na versão de cada um essa última parte aqui? Que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Como está aí, Renan? Que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Procede de Deus. Irmã Rose. Que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Irmão Nilson. Irmão Delma. Fala da parte de Deus todo aquele que reconhece que Jesus Cristo se encarnou. Se encarnou. O que mais destoou, acredito que foi esse que se encarnou. Ele não diz que veio de Deus em carne, né? Ele diz que se encarnou. A tradução está boa. Tradução de Jerônimo. Que ele se encarnou, ele mesmo. Ele se encarnou. Se auto-encarnou. Se auto-encarnou. A si próprio. Encarnou-se a si próprio. E não de Deus. E não de Deus. Porque nós vemos aqui no versículo 2, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aí diz que só se encarnou. Não diz se veio de Deus ou por si só. Correto? Entendeu? Esse é o São Jerônimo, né? A versão católica. No versículo 3, vou ler agora. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Essa primeira parte. Renan, como está aí? Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Omite carne. Praticamente todas as versões, no versículo 3, omite que Jesus veio em carne. Embora no versículo 2, mantém alguns de uma forma. Isso é interessante, na católica, diz que Jesus se encarnou. Nas outras versões, está mais explícito que Jesus veio em carne e é de Deus. Essa sutil retirada de é de Deus, ele se encarnou, mas não diz de quem e da onde. O irmão Renan fez ao último domingo e nós temos aqui dois irmãos que têm conhecimento jurídico, pelo menos é o que eu conheço aqui, o irmão Renan e o irmão Adelmo. Eu gostaria que vocês fizessem um comentário para uma exegese bíblica desses dois versículos, onde os irmãos podem, num estudo profundo, ter brecha para algum tipo de heresia. Está aberto. No 2 ele fala que Jesus Cristo veio em carne, então quem confessa isso é de Deus. Já no 3, omitindo esse Jesus
quem não confessa que Jesus veio, aqui qualquer espírito, por exemplo, poderia confessar que Jesus veio, mas em espírito. Então dá a brecha de que, se eu confessar que Jesus veio, mesmo que seja um espírito, eu sou de Deus. Então, se eu confessar que ele também não veio, essa é a brecha que dá no 3. Se ele veio em espírito, ou se ele veio em carne, se eu confesso que ele veio, sou de Deus. Aqui ele deixa para que nós possamos entender na íntegra da mensagem. Veja só, versículo 2: nisto conhecei vós o Espírito, de propriedade de Deus, todo Espírito que fala concordemente com Jesus Cristo, em carne tendo vindo, proveniente de, dentro de Deus é. Cadê os professores de português que pegam várias palavras e vamos montar essa frase? Porque quando você sai do grego e passa para o português, é isso que dá. Depois vem os artigos, porque no grego não tem o artigo. E aí fica assim. E olha o versículo 3 como ele escreve: e todo espírito que não fala concordemente com Jesus Cristo, em carne tendo vindo, proveniente de Deus. Qual é a origem mesmo? É que Jesus vem de Deus. É isso que não pode ficar assim subentendido, mas sim superentendido, exposto. Amém, irmãos? Podemos ir para outro versículo? Alguém quer fazer mais um outro comentário? Ô, irmã, faz. Convenientemente, a Bíblia tem um versículo para facilitar. No caso dessa versão que eu estou aqui, é o mesmo texto. O versículo ele não tem o conteúdo completo. Até que o 3 ele começa com letra minúsculo e o 2 termina com vírgula. Ele é um versículo só. Ele é um versículo só. A divisão convencional colocou separado. Mas ele é um pensamento completo dos dois. Tá, leia para nós. Isto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ponto e vírgula. Aí o 3 começa com letra minúscula. E todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual temos ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Então, o conteúdo completo ele não está em um. Certo. Está nos dois. Esse aí é a Almeida corrigida, revista atualizada. Então, assim, às vezes, o conhecimento de língua portuguesa ajuda a não estar empregadinho. Pegar um versículo só. Eu até acredito que a atualizada, ela traz para o vocabulário atual nosso, enquanto que a fiel, ela mantém vamos dizer, os verbetes, o estilo de linguagem literário grego e também dos costumes hebreus. E isso faz com que a gente abra discussão para que nós possamos entender, e isso tem a doutrina embutida, que Jesus veio em carne e o Espírito que veio em carne é de Deus. O irmão Nilson já lembrou isso. Algumas versões eles subestimam essa referência, mas outras elas deixam embutido no contexto gramatical, que às vezes, irmã, para quem tem uma exegese, um conhecimento de português, não fica tão difícil de ter essa conclusão, mas para outros que leem, podem pegar o versículo isolado, que é isso que eu acredito que o Renan quis dar o foco, que ele pega o versículo 2 isolado, por exemplo, o versículo 3 isolado no caso, e fala assim, está aqui, ó. E aí, o que acontece? Pode jogar na internet, com um cenário de fundo, e leva isso, e acaba desleixando do propósito da reafirmação e da contundência de que Jesus veio em Espírito de Deus e se fez carne. Amém, irmãos?
O irmão Adelmo, ele lembrou do versículo 1. Vou ler aqui o versículo 1 agora da LTT. João, Evangelho de João 1:1. No princípio era o Palavra, e o Palavra estava junto de o Deus, e o Palavra era Deus. Como é que está na corrigida fiel esse palavra aí? Corrigida e fiel? Vamos lá. O versículo 14. 14. De Evangelho, né, irmão? E o Palavra se fez carne, e estendeu tabernáculo, dizendo de seu, tenda entre nós, e contemplamos a sua glória, glória na qualidade de unigênito de o Pai, cheio de graça e de verdade. Porque aqui está estendeu, entre parênteses, seu tabernáculo, tenda entre nós. Então, a ideia é essa, que implantou. Como que está na Almeida Fiel? E diz o verbo, né? E aqui a palavra. Se fez carne e habitou entre nós. Amém, irmão? E onde aqui no original está tabernáculo. Porque o tabernáculo, acho que a maioria compreende o que era o tabernáculo, né? O tabernáculo, Deus era a morada ali, né? De Deus. Então nós somos o tabernáculo de Deus. Eu tenho aqui em mãos Ah, a restauração das escrituras do Crispim. ah, E é interessante que a versão dele é boa. Todos os versículos que está falando aí, logo ele coloca aqui no 14. ah. De João 14. João 14, vamos lá. E a Torá viva, maiúsculo, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua diferente, seria a glória, né? Nós vimos a sua diferente, a diferente do unigênito nascido do Abba. Abba é pai em hebraico, né? Aham. Cheio de favor e merecido e emético. Aí tem que buscar aqui no vocabulário. É do Crispim aqui de Pereira? Mas é do Assim, americano. é. Mas o que eu estou acompanhando aqui, e vendo no glossário, os termos hebraicos que ele cita aqui, ele coloca lá na frente, né? Mas ele traz do próximo ao que nós lemos aqui. É bem próximo. É bem próximo. Inclusive, a primeira de João 4, 3, deixa eu só achar aqui, que ela não está na ordem nossa. A ordem da Bíblia dele é diferente. Deixa eu ver se consigo achar aqui. Eu estava falando agora há pouco, acho que ele coloca. 1 João 4:3? Não, mas eu preciso achar ela aqui no. Tá. Mesma ordem. Achei. João 4,3 ele diz assim, ó. Nisto a vez de conhecer que o Ruach de Jeová, que é o Espírito de Deus maiúsculo, e coloca em hebraico aqui o nome de Deus. Todo o Espírito, agora em minúsculo, né, que confessa que Yeshua HaMashiach veio em carne, é de Jeová. E todo Ruach, todo Espírito minúsculo, que não confessa que Yeshua HaMashiach veio em carne, não é Jeová. E este é o Espírito do anti-Messias, que vós tendes ouvido que vem, que está desde já no Olam Hazé. Mas traz muito aqui em cima do que. Leia o versículo 2, irmão. Leia o 2, faz favor. Nisso a vez de conhecer o Espírito de Deus. Né? Aham. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Amém. Aí, então, quanto mais a gente retorna. A restauração das Escrituras, eles têm uma visão diferente a respeito, mas. Pelo judaísmo, mas eu entendo. O texto, ele é recepto mesmo. É interessante. Eles não usam o nome de Deus em Deus. Não, É transliterado do grego, porque diz que Deus é Tel. Tel em grego seria um Deus. certo. Não serviria para qualquer Certo. Deus. Então eles não traduzem.
No Cristo também eles não traduzem. É, Coloca tudo em hebraico. certo. Algumas palavras que eles consideram sagradas, eles não traduzem. O No final, traduzem O nome Jeová eles não traduziam, nem pronunciavam. Mas o que eu achei interessante nessa versão judaica é que nos 2 versículos, separados ou não, ele repete que Jesus veio em carne. De um lado Jesus e do outro lado Yeshua. Mas eu acredito que vale a pena nós trazer essa discussão. Eu quero dar uma olhada assim, irmão. Interessante. Ela... Aí eu bateu uma curiosidade. Não, bom trazer. E bateu muito aqui com a LTT. Ela está batendo com a LTT. Porque a fonte da LTT é justamente essas versões trazidas do Recepto. Né? Não é da Alexandrina, nem do Vaticano. Irmãos, mais algum comentário? Nisso o horário passa, né? Nós, incrível, nós estamos em 2 versículos, praticamente mais de 1h30. Mas lembrar os irmãos que os bereanos faziam isso em amor, eles conferiam. E acredito que os irmãos estão aqui em amor também. Não quero que ninguém vai para casa e fale assim, eu fui no domingo e aprendi e gostei. Eu quero que você fale e entenda isso, que isso te dá uma base, não para você ficar discutindo Bíblia com as pessoas, não é isso, é para você reafirmar aquilo que você já crê. E se precisar abrir uma discussão saudável, teológica, você está inteiramente embasado. Procuramos trazer várias versões aqui, algumas versões, as mais modernas, do século XIX, do século XX, de fato omitem no versículo 3, e no 2 não, mas quando nós fomos às mais antigas versões, todas elas bateram em repetir. É de cada um de nós trazer essa mensagem de uma forma muito íntima e que sejamos coesos nisso, possamos crescer no conhecimento do Senhor cada dia mais, e que Deus abençoe nessa manhã. Oro pelo culto à noite nós estaremos aqui se Deus nos permitir, amém? Que Deus nos abençoe, amém.